Eu fui escalado para falar sobre a biografia do Tristão e eu vou me aproveitar desse livro que eu lancei esse ano e de uma ideia. Vou falar um pouquinho do livro e da cozinha do livro, como é que eu cheguei nisso e tal, e como é que a coisa se desenvolveu, e também sobre uma ideia do... Eu encontrei nessas pesquisas uma contribuição muito importante de um pensador inglês da época chamado Chesterton, que foi muito influente no Brasil naquela época, e o Tristão foi uma das influências, e o outro foi o Gilberto Freire. Em ambos os casos, uma das contribuições importantes do Chesterton foi falar sobre o equilíbrio dos antagonismos. Então, no caso do Gilberto Freire, por exemplo, o equilíbrio do antagonismo era o antagonismo na escravatura, que, apesar dos horrores da escravatura, os africanos tiveram uma influência determinante em toda a cultura brasileira. A cozinha brasileira mudou, a música brasileira mudou, a agricultura brasileira aproveitou produtos da África, tropicais, mais adaptados e tal. Então, é sempre equilíbrio de contrários, de equilíbrio de antagonismos. E esse equilíbrio é interessante porque se dá muito, não porque os antagonismos esfriam e ficam mornos. Não é isso, não. Cada aspecto fica mais intenso. Então, a escravatura é um horror, ela em si própria, porém, a contribuição cultural é muito rica, é especialmente rica. E, então, esse aspecto muito importante, que eu aprendido aqui do professor Alessandro Garcia, presente. Então, eu vou pegar umas 5 instâncias deste equilíbrio de antagonismos na vida do Tristão, na obra e na vida do Tristão. Mas antes disso, queria contar um pouquinho como é que surgiu esse livro. Meus avós vinham a São Paulo mais ou menos cada 2 ou 3 meses para visitar 3 filhos que moravam em São Paulo ou Campinas. 2 filhas, uma freira, minha mãe e o Jorge, que morava em Campinas. Então, ele tinha muitas razões para vir a São Paulo. E ele passava o dia no convento beneditino, ali onde é hoje o Hotel Maxud. Aquilo eram 47 mil metros quadrados de uma casa com um parque, feito essa aqui que nós estamos, só que de 47 mil metros quadrados. Então, as freiras tinham na frente a igreja e a clausura, e atrás um parque maravilhoso, árvores fabulosas. Hoje, depois o Maxud comprou aquele terreno e construiu tanto o hotel quanto 11 prédios. Mas aquilo tudo, imagine, a 1 quadra da Avenida Paulista, portanto, era uma coisa assim, bem original. E ele passava o dia ali. Ele ia de manhã cedo, só ele e a freira, ele e a minha tia Tuca, a freira, ficavam conversando. Ele escrevia ela diariamente, ia contando um pouco da vida jornalística e acadêmica dele. E, então, ele tinha muito assunto. Então, a visita dele até umas 11 horas era um escritório para avançar nos assuntos para continuar os assuntos que ele tinha avançado por carta. E no final do dia, aí minha avó vinha para almoço, e aí ficavam conversando da família e tal, e acompanhando a vida de cada um, ele fazia observações sobre o prosseguimento. E no final da tarde tomava um táxi para voltar lá para casa, que era perto do Clube Pinheiros, mais ou menos na esquina da atual Faria Lima
com a Avenida Europa. E onde tinha uma padaria, a primeira padaria, eu acho que a primeira padaria no Brasil de qualidade. Realmente era uma experiência de Europa transplantada para São Paulo. E eles paravam, desciam do táxi, compravam um monte de chocolates e tal, e pães e tudo, e vinham andando até a casa, que eram uns 3 quarteirões dali. Aí entrava pela casa, mais ou menos 7 horas, ele chegava, investia pela sala dentro, com aquelas 2 pastas que ele carregava e os embrulhos todos. Isso tudo estou tentando recompor a presença e a figura dele. E ele contava passar a próxima hora junto à lareira, numa poltrona que tinha ali, lendo os salmos, que, como vocês sabem, são 150, e tem alguns que são hinos, outros súplicas, outros agradecimentos, ações de graça e tal. E esse era o plano dele. Só que aí eu fui escalado para preparar o uísque dele. Ele tomava uma dose de uísque sempre, com bastante água, um copo grande, cheio de gelo e tal. E eu me senti até muito honrado com isso. Fui escalado para preparar esse uísque que vinha trazer. E aí ficava com vontade de conversar com ele, né? E ele, do mesmo jeito que ele resistia muito à privacy dele, quando ele via que não tinha jeito mesmo, ele se entregava e parecia que ele queria, que ele desejava aquele encontro. E entrava em umas conversas contava muito a infância dele, a juventude, os tempos de Paris e tudo. E era um sabor formidável, né? Extraordinário, tudo aquilo. E acabava que ele não ficava lendo mais os salmos e chegava a hora do jantar e tudo. Esse livro surgiu de eu tive há uns 19 anos de idade uma crise existencial braba mesmo, de fundo afetivo, mas braba. E comecei a frequentar o convento. E, naturalmente, para mim era tudo que eu queria, né? Era meu sonho de consumo, digamos, naquela época, deprimido, e encontrando 60 freiras dispostas a ouvir, inclusive, começando pela minha tia, sobretudo. E a gente chegava lá pro convento para visitar e tinha que preencher um papelucho, assim, um papelzinho bem pequeno, com o nome da freira que você queria ver e se identificando. E aí a freira lá, a porteira, passava na roda que dava do outro lado na clausura. E dali um tempo a freira solicitada, aparecia. E ela, a Tuca era muito brincalhona, a freira, que depois foi abadesa do convento, filha do Tristão. Uma hora a gente começava antevendo a boa hora no parlamento, no parlatório. A gente começou a brincar, escrever nesse bilhete já alguma coisa do cardápio, digamos, das conversas. E num desses vai e vem, ela me disse: você devia escrever a vida do seu avô. E eu me senti realmente totalmente despreparado para aquilo. Afinal de contas, eu não tinha escolaridade, estudava administração de empresa, vendia trator e não tinha realmente, não tenho a escolaridade. Mas aí ficou nisso. E durante alguns anos eu toquei com a barriga sem levar muito a sério, ou sem ser consequente no que ela estava sugerindo. Isso já é no convento novo onde elas estão hoje. E aos 29 anos nós tínhamos nos mudado, já estava casado, e mudado aqui para o Rio. E o espetáculo aqui do Rio, esse negócio fabuloso essas montanhas, o mar, as montanhas e o mar, basicamente, né? As pedras que despencam na praia, tudo isso mexe muito com tuas emoções, né?
E eu, então, precisava encontrar uma maneira de expressar aquilo, porque estava congestionando o meu sistema nervoso. E aí, segui. Aí me lembrei, e nesta altura também encontrei, ou reencontrei, esse professor de filosofia no Colégio Santa Cruz, lá em São Paulo, o padre Charbonneau, que me disse, olha, isso que a freira te disse e que você não está levando muito a sério, isso é a coisa mais importante da tua vida. Eu disse, mas eu não sei nem de onde começar isso. Ele disse, não, faz o seguinte, você lista um grupo de gente que você deve entrevistar e vai conversar com eles, porque nas conversas, nas entrevistas, vão surgir as chaves de leitura. E não deu outra. Eu atribuo hoje, os católicos diriam que é o Espírito Santo assoprando por trás das pessoas. Guimarães Rosa, que pelo menos oficialmente não era católico, não professava, ele não pregava isso com certeza. Ele tem um personagem, eu acho que é Miliquim, um personagem deles, um personagem muito importante, que era um tira, um jeito horroroso, um violentíssimo. Manuelzão, pronto, é isso mesmo. O Manuelzão tem essa frase. Eu fico pensando, será que a vida socorre a gente certos avisos? Eu vejo nos avisos, tanto do Charbonneau quanto da freira, era o aviso de faz isso, vai atrás disso, porque senão você vai se destruir. E me lembrei também, depois, muito tempo depois, eu fiz um curso sobre Homero, a Palas Atena, no fundo é o Espírito Santo expresso pelos gregos que não eram cristãos. Mas é o Espírito Santo, essa deusa que surge no meio da estrada, defendendo o guerreiro, né, você está ameaçado por isso e aquilo e tal. São instâncias, digamos, do Espírito Santo. Então, os 5 equilíbrios de antagonismos que me ocorreram, o primeiro deles é na infância. O Tristão cresceu nessa casa aí, onde é hoje não sei como é que se chama aqui no Rio, em São Paulo, seria a Prodesp, o Centro de Processamento de Dados do Governo, que ocupa toda essa... É uma chácara onde ele foi criado. Era até vizinho de Machado de Assis, que passava a mão na cabeça dele. E ele tinha um professor chamado João Kopke, que deixou até uma escola, era um refugiado alemão. E esse professor vinha dar aulas particulares para o Alceu, para o Tristão. E as aulas particulares não eram sentar e dar uma lição de casa. As aulas particulares eram passear pela chácara e pelo Cosme Velho, e a partir de uma planta, ou a partir de uma pedra, ou a partir de um vendedor de rua, qualquer desses era motivo, o Kopke dava uma aula apoiado a partir daquilo. Então era uma lição de realmente muita coisa ligada ao cotidiano e à vida. E assim ele foi até os 10 anos de idade, educado só com professor particular em casa, tinha aula de música, tinha aula de poesia, tinha, enfim, todos as melhoras, o trato do espírito dados por professores particulares que vinham à casa dele. Até que, aos 10 anos de idade, o pai disse, esse menino, eu acho que é perigoso ficar meio maricas. E não, eu sou republicano, eu vou colocá-lo num colégio público. E levou-o inscreveu no Colégio Pedro II, onde o Tristão chegou, imagine, com seus lápis de cor coloridos, falando meus succès, comprados na Rue de Rivoli e tal. E quando ele disse que tinha lido todo Shakespeare, aí pronto, foi a gota d'água e um machão deles lá deu-lhe uns murros. Então, o equilíbrio de antagonismos, esse primeiro, é isso aí. A estufa
da educação com professores particulares versus o Brutamontes do Colégio Pedro II. Um segundo equilíbrio de antagonismos foi esse grupo na juventude dele, e o grupo das Duas Pontes. Duas Pontes eram uns primos cariocas, o lado próspero da família, que tinha uma casa de comércio, Amoroso Costa. Esses primos tinham uma casa em Petrópolis, onde tinha Duas Pontes ali perto, no bairro das Duas Pontes, se eu entendo bem. E eles se enfiavam ali os verões inteiros e também o inverno, e numa tertúlia em sessão permanente. Ele, Alceu, os dois primos eram Manuel Amoroso Costa e Cipriano. Esse Manuel foi um grande matemático brasileiro, que, aliás, morreu ele estava no avião que circundou a Baía de Guanabara para saudar o navio que trazia o Santos Dumont. E esse avião caiu e morreu o Manuel Amoroso Costa, então que deixou uma obra de matemática, que eu não entendo nada de matemática, mas já vi gente muito respeitada nisso, elogiar muito. E Manuel era um sedento, de um jeito erudito, e, por exemplo, a primeira vez que foi para a Europa, ele fez questão preferiu ir a Atenas do que ir a Paris, para os cabarés de Paris. Todo mundo mais na geração deles ia para os cabarés de Paris, e ele preferiu ir para Atenas. E isso era... estamos falando aí desse período da Belle Époque, né? Onde o diletantismo, a ideia do falta de compromisso, não existia causa social, não existia problema pelo menos no Brasil não se falava muito de problema de distribuição de riqueza, nada disso, pelo contrário. Era, então, meia dúzia de pessoas, essa nata da sociedade, vivia diletantemente. Lia muito, estudava muito e tal, mas não tinha compromisso, não queria fazer mudança nenhuma. Pelo contrário, queria era que a situação se mantivesse, ou não tinham consciência dessa necessidade de opção de vida. Bem da Belle Époque, sintomático da Belle Époque, é essa casa a casa do sogro do Tristão, do Alberto Faria. Deixou 8 filhos, Maria Teresa se casou com Alceu. E passavam longos verões em Petrópolis, nessa casa aqui também, que depois já foi sede da prefeitura. Essa casa foi construída pelo Barão de Mauá, e o Alberto Faria, sogro do Tristão, arrematou essa casa na massa falida do Barão de Mauá. Uma beleza de casa com um parque enorme atrás. Isso, então, era a Belle Époque. Outro sintoma bem da Belle Époque eram essas garden parties, que o pessoal se reunia nos jardins, uma festa durante o dia, podia se jogar croquet e tal, mas veja, a vida era isso aí, esse cocktail em sessão permanente. Isso é que era importante. Naturalmente, pouca gente participava disso, mas era a realidade. Essa casa, na época, aqui, vocês estão vendo aí, esse mais alto é o Barão do Rio Branco, e aqui do lado direito é o General Roca. O Itamaraty pedia a casa emprestada para homenagear, para dar uma festa para os dignitários estrangeiros, e um deles era o General Roca, lembrando-se da importância da Argentina nesse tempo, que tinha se tornado a 6ª economia do mundo, graças à descoberta do transporte frigorífico marítimo. Então, a Argentina se tornou o açougue da Inglaterra, digamos, e realmente foi uma fase muito próspera. Então, o Itamaraty queria prestigiar muito esse General Roca, que era o presidente da Argentina, e pediu a casa emprestada, fizeram mais um garden party.
nesse local. Isso tudo eu estou dizendo para situar em que ambiente, de que ambiente vem esse Tristão, que ambiente que ele frequenta. Aí, nesta altura, vem a Primeira Guerra, aquele cataclisma, e Tristão encontra o Jackson de Figueiredo na rua, foi apresentado a ele na rua pelo Renato Almeida, que estava fundando o jornal, e eles começam uma correspondência que no começo é pouco frequente, mas depois vai se intensificando, e que nos últimos 2 ou 3 anos desta correspondência, que durou 8 anos, nos últimos 2 ou 3 é que eles enveredam pela questão da existencial, da questão da fé ou não. E lembrando de novo que nesses ambientes daquelas festas que a gente viu da Belle Époque, eu vou acelerar, da Belle Époque, o que se vivia, a intelectualidade ia muito. Essa frase do Eça de Queiroz é muito sintomática da intelectualidade desse tempo. Então, o conselheiro quer que eu, um engenheiro, um estudante de matemática, acredite que há almas que vivem no céu com asinhas brancas, túnicas azuis e tocando instrumentos. Então, isto é que era o senso comum de religião. Um outro antagonismo, um terceiro, foi nos anos 50, em que ele foi convidado, Tristão Alceu, foi convidado para dirigir essa União Pan-Americana, que foi o núcleo, o embrião da OEA. Nesse tempo, então, imagine, ir para Washington, passar 2 anos. Levava-se 10 dias de navio para chegar a Washington, e depois tinha que tomar um trem de Nova York para Washington. E nesses preparativos, né, afivelando as malas, ele leva a filha, que depois se tornou... Ele leva a filha, Maria Tereza, lá para o D'Angelo, e começa a conversar, e ela despeja na mesa: olha, eu vou ser freira, e vou ser freira enclausurada. Lá em São Paulo, e assim, buf. Então, veja, o Homo Viator partindo para Washington versus uma filha, sua filha querida, muito companheira da faculdade e tudo, dizendo a ele que vai ser enclausurada em São Paulo. As freiras tinham direito de receber carta uma vez por semana, e depois da censura da abadesa. A abadesa devia ler aquela carta antes. Interessante, porque isso aí abriu, ele embarcou, deram-se os 2 anos de separação profunda, radical. Quando voltou, a filha já estava no convento em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, abriu um canal eles começaram a se corresponder. Alceu começou a escrever para a filha, laudamente, todo dia, e essa correspondência, no final, acumulou 33 anos e caixotes e caixotes de correspondência, todo dia. Foi uma correspondência fundamental, em que está toda a reflexão do Alceu, está nessa correspondência. Tudo que ele viveu na sua carreira literária e política está ali refletido. Infelizmente, essa correspondência é escrita com a caligrafia horrorosa dele, e o Guilherme Arduini agora está tentando... Alguém disse que precisaria de uns 5 farmacêuticos para tentar desvendar. Eu acho que nem 5, mas o Guilherme está se propondo a desvendar aquilo, a traduzir, digamos. Então, o choque da separação versus a viagem abriu o canal para 33 anos de correspondência. Um quarto item, eu acho que era a diferença de personalidade entre ele e minha avó. Ele era dionisio, todo esfuziante. Essa fotografia aqui é muito ele, essa fotografia do pôster. E minha avó muito introspectiva, pouco simpática até, era muito reservada. Uma pessoa de uma fidelidade, de uma integridade
extraordinária, realmente muito sólida, mas não era, o contato não facilitava o contato. Eu tenho a impressão que este contraste de personalidades acabou servindo muito bem a ele, porque na conversão, por exemplo, ele ficou meio lírico, meio, sim, sabe, entusiasmado demais com aquele processo, e passava fins de semana em Juiz de Fora, no Centro Dom Vital, e tal, aquilo começou a virar um objetivo de vida pleno. E ela tinha um olhar assim meio oblíquo sobre aquilo, meio, sabe, desce um pouco, cai na real um pouco, não seja tão eufórico. E o último equilíbrio de antagonismo foi na velhice, em que um episódio dele com o Corsão, com o Gustavo Corsão. O meu tio, filho do Alceu Jorge, estava fazendo um curso em São Paulo, morava em São Paulo, morava em Campinas e fazendo um curso em São Paulo. Toda noite ia a São Paulo e voltava pela Anhanguera naquele tempo. E teve um acidente gravíssimo. Levou um caminhão, um automóvel que passava em sentido contrário, jogou uma esguichada de água no para-brisa, ele perdeu o controle e bateu. Não existia cinto de segurança, bateu com a cabeça. Foi acolhido na UTI do Hospital Veracruz, em Campinas, onde ele passou, entre outras coisas, 40 dias debaixo de um cobertor de gelo para poder baixar a temperatura dele, para ver se ajudava a baixar a febre. Sobreviveu, mas tinha tudo para não sobreviver, realmente foi um milagre. Aí meus avós então vieram, estavam em Petrópolis, vieram de ônibus naquela noite e tudo, e naqueles dias no hospital era uma coisa... o Tristão pensou, qual é o maior sacrifício que eu posso fazer por essa causa? Deu tratos à bola e pensou, seria visitar o Corsão, que atacava ele ferozmente nos jornais, publicamente, de quem ele tinha sido, aliás, grande companheiro, porque ele é que conseguiu, ele Alceu, é que conseguiu a adesão do Corsão para o Centro Dom Vital. Depois se tornou seu braço direito. Corsão é brilhante de inteligência, é um escritor de altos recursos e tal, mas acabaram se tornando. Depois teve uma ressaca qualquer dessa amizade, com um negócio de esquerda e direita, cada um foi para um lado, e o Corsão atacou violentamente nos jornais, aliás, em dobradinha com o Nelson Rodrigues. Então, uma coisa ficou realmente pesada. Mas, então, ele foi visitar o Corsão o Corsão era muito emotivo também, se abraçaram, o Corsão chorou e tudo. Teve Vejam aqui a diferença de personalidades. Está aqui esse eufórico, sempre entusiasmado. Eu acho que ele tinha perdido, ele sentiu lá em Veneza, e realmente é o último minuto, Guilherme. Em Veneza, o Tristão pensou até em suicídio, aos 20 e poucos anos de idade, 26, aliás, 21. Pensou em suicídio em Veneza. Então, acho que quem realmente sente a vida perdida, acabando perdida, pode se tornar muito eufórico, apreciar muito cada momento da vida, quem já a considerou falida, perdida. Mas está aqui veja a personalidade do Corsão ao lado disso, com toda a sua capacidade intelectual, se tornou, no final da vida, amargo, era um pessimista e tal. Muito bem, era isso aí.